Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez a matéria de História. Para vocês aí no quarto ano, a gente vai estar dando continuidade ao conteúdo, tá, da última aula, Crescimento das Cidades. Esse é o tema que a gente vai estar trabalhando. Só lembrando que a gente estava falando sobre cidades coloniais, tá bom? E também algumas, digamos assim, mudanças que surgiram, principalmente ali no Rio de Janeiro, tá bom? No período colonial. E agora trazendo todo esse conteúdo para os dias mais atuais, tá? Para os nossos dias. Veja bem, crescimento das cidades, tá bom? Veja bem, é o tema que a gente vai estar trabalhando agora e a gente gostaria de falar aqui para vocês sobre algumas informações importantes. Por exemplo, está no módulo 2, capítulo 4 e atividade da página 271, tá bom? Até a página 272, tá bom? Muito bem. Veja bem, queridos, nós vimos que o Brasil sofreu um acentuado processo de êxodo rural, tá? Num período de seca que houve aqui na história do Brasil, tá bom? Muitas pessoas saíam do interior, tá? E se distanciavam aos grandes centros econômicos em busca de melhores condições de vida. E isso aconteceu em vários lugares aqui da região nordeste do Brasil, tá bom? O Nordeste enfrentou uma seca terrível. E aí as pessoas deixavam suas propriedades, suas fazendas, às vezes família, e iam arriscar a vida nos grandes centros. Nessa época, São Paulo estava se industrializando, tá? Muito emprego, tá? Para todos que chegavam. E, digamos assim, a cidade estava se modernizando, estava crescendo, enriquecendo com o trato do café, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas o café tornou-se a base, a economia do Brasil na época. Por quê? Porque o açúcar tinha se desvalorizado no mercado exterior e o café entrava aí no mercado, botando o Brasil novamente no mercado exterior. Automaticamente os lugares onde se começaram a plantar foi São Paulo, tá? Santos, esses lugares se destacaram no mercado do café. Por quê? Porque foram os primeiros, foram os pioneiros no plantio do café. E ali o café encontrou as condições perfeitas para o seu desenvolvimento, como ainda hoje se produz café nessas regiões, tá? É o clima perfeito. Assim como, por exemplo, aqui em nossa cidade é o clima perfeito para o caju, lá é para o café, tá? Então, assim, São Paulo começou a se desenvolver, as primeiras estradas de ferro, enfim. Automaticamente o Rio de Janeiro também, por quê? Porque era uma cidade portuária, tá? Ficava à beira-mar e havia, digamos assim, grande fluxo de mercadoria entrando e saindo. Os portos, os principais portos brasileiros se encontravam ali no Rio. Então, assim, automaticamente isso também fazia o Rio de Janeiro entrar nesse mercado, tá? Porque era lá que era escoada toda a mercadoria aqui do Brasil. Quase todos os produtos passavam para lá para ser embarcados para outros países até, tá bom? Então, assim, nesse cenário, tá bom? Grandes mudanças aconteceram, tá bom? Veja bem, ao longo dos anos, as cidades brasileiras passaram por diversas transformações. Adquiriram maior importância econômica, passaram a receber numerosas, ou digamos assim, um número cada vez maior de pessoas vindas não só de regiões interioranas aqui dentro do Brasil, mas também vindo de fora, imigrantes, tá? A partir do final do século XIX, com a instalação da indústria no Brasil, o aumento do comércio e também de algumas opções de emprego, de trabalho, tá? Algumas cidades passaram a crescer rapidamente, atraindo um grande número de pessoas em busca de melhores condições de vida e também de emprego, tá bom? Veja bem, queridos, justamente nessa época, tá bom? A partir ali mais ou menos do século XIX, tá bom? Finalzinho ali do século XIX, o crescente aumento da população em São Paulo, também no Rio, gerou nesses grandes centros, que na época já eram mais desenvolvidos, as regiões mais desenvolvidas, gerou um grande fluxo de pessoas. Automaticamente esses locais eram planejados, tá bom? E não estavam no seu plano original um efeito tão brusco no que diz respeito ao aumento da população. Então, assim, forçou as cidades a se modernizar e a crescer rapidamente.
um crescimento acelerado, tão acelerado que os projetos originais da cidade não comportaram tanta gente, chegando naquelas regiões em um curto espaço de tempo. Então, aumentou a verticalização. O que é o aumento da verticalização? É o aumento do número de prédios construídos dentro das cidades, tá bom? Mas nem a verticalização conseguiu comportar tanta gente. E aí começou a faltar emprego, começou a faltar moradia nos centros das cidades, forçando as pessoas a irem procurar morar, onde morar, nos arredores, no entorno da cidade, fora do centro da cidade. E surge aí a favelização, ou o aumento do número de favelas no entorno das cidades. Então hoje São Paulo, por exemplo, tem grande número de favelas, Rio de Janeiro, um crescente aumento de favelas. Por quê? Porque nos centros já estão aborrefados de pessoas. Não comporta mais tanta gente. Então o governo é forçado a, digamos assim, tentar, na medida do possível, enquadrar essas favelas no plano da cidade. Mas não, na maioria das vezes não é possível. O local é tão difícil acesso que não tem água encanada, não tem ligação elétrica, tá? É tudo clandestino, fio em toda parte, canos de água por todo lugar. Por quê? Porque as pessoas fazem uma ligação clandestina porque não há atendimento do serviço público. E o governo até às vezes tenta, mas não consegue entrar nesses locais por causa do crescente aumento da violência dentro dessas favelas, tá? Veja bem, a modernização das cidades. No passado século XIX, até mais ou menos ali, digamos assim, a passagem do século XIX para o século XX, ali mais ou menos no finalzinho do século XIX, as cidades brasileiras passaram por uma modernização com instalações e serviços públicos em vários locais. Por exemplo, algumas desses acontecimentos que trouxeram modernização para as cidades, tá? Principalmente, tá? Os grandes centros. Só lembrando, nós estamos falando dos grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Belo Horizonte. Embora que nesse período aqui Belo Horizonte estava se despontando, tá? Como um grande centro. Mas ainda assim, os grandes centros nesse período começavam a passar por modernização, ganhando, digamos assim, maior valor econômico às suas construções. O entorno da cidade começava a passar por processos acentuados de aperfeiçoamento, tanto na parte da arquitetura como na estrutura interna do local. Então, assim, começou a surgir edifícios em vários locais e a cidade começou a sofrer mudanças, tá? Uma dessas mudanças é que, no finalzinho ainda do século XIX, não havia eletricidade na maior parte dos locais. Na verdade, não existia nas cidades. A iluminação era feita de início com postes de lamparina, tá bom? Ou melhor, postes de lampiões, tá? E esses lampiões mantinham-se acesos com óleo de baleia, tá bom? Nessa época, a caça de baleias em todo lugar era liberada, tá? Então, assim, eles matavam as baleias, tiravam o azeite da baleia e abasteciam esses lampiões que ficavam por toda a cidade, em postes, tá? Só que depois surgiram alguns projetos aí que proibiram a caça de baleia. E aí o que acontece? Começou a se usar, tá? Óleos mesmo, outros tipos de óleo, tá bom? E depois surge aí o lampião a gás, tá bom? Veja bem, o lampião a gás já foi uma modernização. Todavia, nesse período, finalzinho do século XIX, esses lampiões começaram a ser retirados das cidades. Por quê? Porque começava a chegar a eletricidade. E os postes a lampião, tá? Começou a ser substituído por postes mesmo de eletricidade, dessa rede elétrica que nós conhecemos hoje, tá? A iluminação pública com lâmpadas elétricas começou a ser instaladas e automaticamente, em consequência da eletricidade, chegou os bondes, que tornou as cidades como Rio de Janeiro e São Paulo mais bonita. Então o bonde, tá, foi uma mudança, no caso o bonde elétrico, e uma modernização nas cidades. Começava-se aí o transporte público nesses grandes centros, que levava a pessoa de um lugar para outro, tá? Muitas pessoas pegavam bonde, às vezes até para ir trabalhar. Então, assim, deixou não só mais charmoso o centro das grandes cidades, mas também foi uma utilidade muito grande. Por quê? Porque começava aí o transporte público, tá bom?
Veja bem, água encanada, uma nova mudança aí nesses grandes centros, porque até então a água era um problema. Geralmente as pessoas pegavam nos chamados chafariz, cavava-se um poço no meio da avenida ou nas praças às vezes, tá? E fazia ali um chafariz, um local público, e as pessoas geralmente pegavam a água ali para levar para suas casas. Então começou a surgir a água encanada, tá? Calçamento nas ruas, até então não eram calçados, era rua de chão batido, como a gente chama. Chão de areia mesmo, de poeira, tá? Chão de areia. E aí começou a ser calçada com calçamento, tá? E algumas avenidas começou a receber asfalto, tá? Pavimentação. Outra coisa, transporte público começou a ser implantado. Os ônibus antigos, que mais pareciam caminhões, tá? Mas eram ônibus, tá? Bem antigos, a frota antiga era ônibus bem diferente dos que nós conhecemos hoje. Começou a ser trazido, comprado aos montes para esses grandes centros. E aí o transporte público começava a, digamos assim, ser implementado dentro desses grandes centros. Outra coisa, a construção de pontes e parques. Veja bem, havia parques em vários lugares nesses grandes centros. Áreas verdes, locais onde as pessoas iam para, digamos assim, se distrair, para fazer caminhada ao ar livre. Quer dizer, esses locais começaram a ser construídos nos grandes centros. Havia um espaço, tá? E esses espaços eram aproveitados dessa forma. Outra coisa, pontes sobre rios. Nessa época começavam a surgir as pontes que ligavam um estado a outro, ou uma cidade a outra, tá? Para facilitar o escoamento de mercadorias, sempre visando o escoamento de mercadoria, tornar os grandes centros mais acessível a outros locais do país, para facilitar o transporte de mercadorias, tá? Então nessa época as grandes cidades começaram a sofrer mudanças, tá? Em sua estrutura, em sua infraestrutura, tá? E agregar a cada uma delas valor econômico, não só nas suas construções, mas também, digamos assim, na arquitetura. As pessoas começaram a dar mais valor à aparência, tá? Porque as cidades começavam a crescer, ficavam abertas ao mundo, então as pessoas começaram a fazer construções, surgiam construções mais luxuosas, casas belíssimas, né? Então era a época dos casarios e casarões, tá bom? Então assim, São Paulo começou, assim como o Rio, tá? Começou a se transformar nos grandes centros que são hoje, tá? Mais ou menos nessa época. E de lá para cá, essa modernização só tem se aperfeiçoado e hoje são as cidades mais belas do Brasil. Então assim, queridos, era mais ou menos isso que a gente queria passar para vocês, tá bom? O início da colonização, ou melhor, o início do crescimento dessas cidades, tá? O que motivou esse crescimento, né? E só lembrando que São Paulo e Santos e também o Rio cresceram e enriqueceram com o transporte e automaticamente a produção do café, tá bom? Isso aí foi o que trouxe muita gente a vir de outros países até para vir trabalhar aqui no Brasil, para trabalhar na lavoura do café. Por quê? Porque gerava de fato grande poder aquisitivo aos seus proprietários e também grande quantidade de emprego para muita gente. É claro que empregos que não eram assim grande coisa, porque os salários ainda eram precários. A realidade aqui do Brasil, lembre-se que o Brasil vinha de uma época de escravidão. Então assim, os salários ainda eram precários. Muita gente ficou limitada aqui ao Brasil, ficou presa aqui no Brasil porque não conseguia mais voltar ao seu país de origem. E dessa forma foi o início dessa modernização das cidades, ou seja, favorecida pelo trato com o café, tá bom? Queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Veja bem, a tarefa fica da página 271 a 272. Tentem fazer essas tarefas aí. E um abraço a todos vocês. Até a próxima videoaula.